Boa tarde. Está fraquíssimo, eu sei que somos poucos, mas a gente pode dar um boa tarde melhor, né? Boa tarde? Sem dúvida melhorou e muito. Eu peço aos irmãos que estiverem lá, se quiserem vir para cá, e os daqui também, se quiserem vir para o meio, e os de lá de trás um pouco mais para frente. Isso aí nos ajuda um pouco, principalmente com relação à transmissão do culto. Meus irmãos, a pastor Israel separou hoje para que pudéssemos então cultuar ao nosso Senhor, um culto voltado para a família. Falando do pastor Israel, ele está em Itaperuna, pregando esses 2 ou 3 dias, se não me engano, e provavelmente hoje à noite chega ao Rio. Estejamos orando pelo retorno dele, né? Juntamente com aqueles que lá com ele foram para aquela cidade. Eu pergunto, há alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Muito bem-vindo. Pedir a um irmão, uma irmã para que cumprimente o casal aí atrás. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Fiquem à vontade aqui, porque a casa é do Senhor. E pergunto também, algum irmão durante a semana ficou um pouquinho mais maduro, seja vida conjugal, seja nascimento, e gostaria que estivéssemos orando por você. Eu gostaria que você viesse à frente para nós orarmos. Batismo, nascimento, alguém? Não? Então está certo, vamos nos colocar de pé então, vamos orar a Deus, pedindo a Ele para que conduza esse culto e que tenhamos a alegria do Espírito Santo do nosso Senhor em nossos corações, nos enchendo com a sua paz, nos dando a alegria de estarmos juntos aqui cultuando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos. Nosso Senhor, Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque estamos na tua casa, mais uma vez para te cultuar. Já tivemos, Senhor Deus, esse é o 3º culto, virá daqui a pouco o último culto, e te pedimos, ó Deus, que assim como ocorreu durante a parte da manhã, agora à noite, que o teu Espírito nos oriente, que o teu Espírito fale aos nossos corações, que tu, ó Pai, seja exaltado na tua casa. Muito obrigado pelo teu amor, abençoe aqueles que estão nos visitando nessa noite, aqueles que nos assistem também através da internet. Te pedimos, ó Deus, o retorno do pastor Israel para o Rio de Janeiro em segurança, e a cada um que está chegando, e após o culto, irmos para os nossos lares em paz. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Eu queria perguntar, há algum informativo lá do ITA? Então pode, por favor. Amanhã, o Celebrando a Recuperação terá a participação da irmã Anete dos Santos, com uma palestra sobre ansiedade. A reunião tem início às 19 horas no Salão Allen. Venha e convide um amigo. Você não pode perder Cinema nas Terças Inspiradas. No mês de outubro, exibiremos filmes que contam a história do cristianismo. Você é o nosso convidado. Entrada franca. Todas as terças-feiras, 19h30. Só aqui, na Igreja Batista Itacuruçá. Nas quartas-feiras, às 19 horas, são dedicadas ao culto de oração e estudo bíblico, onde você poderá refletir sobre o livro Igreja, Por que Me Importar?, de Philip Yancey. Você também poderá escolher e cantar o seu hino favorito com o pastor José Maurício. E na próxima quinta-feira, às 15 horas, a MCM receberá o escritor Rogério Nunes, também conhecido como o Dr. Net. Ele se dedica a um projeto sobre inclusão digital para pessoas da terceira idade. Você poderá tirar dúvidas sobre como utilizar melhor o seu celular e a internet. Participe e traga visitante. Na próxima sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, terá início às 12 horas de jejum e oração pelo Brasil. E no sábado, de 7 às 10 da manhã, estaremos juntos na igreja para o encerramento deste período de súplicas pelos nossos governantes. Se você deseja se batizar ou se tornar membro de nossa igreja, temos uma classe de discipulado para novos membros às 11 horas. Ou se você deseja continuar no estudo da Palavra de Deus, participe da classe de discipulado avançado às 9 horas, ambas dirigidas pelo pastor José Maurício.
E para comemorar o Dia do Idoso, o Ministério Pedras Vivas visitará o Lar Batista do Ancião no próximo dia 5 de outubro. É necessário fazer inscrição, pois são apenas 30 vagas. O valor do transporte é de R$40. Dia 24 de novembro, às 15 horas, acontecerá em nossa igreja a Estação das Artes, promovido pelo Ministério Pedras Vivas. Serão realizadas apresentações literárias como poesia, conto e prosa, apresentações musicais e exposições fotográficas e de pinturas. Faça sua inscrição a partir do próximo domingo. Lembre-se, talento não tem idade. Participe! Nosso retiro será na linda cidade de Nova Friburgo, a Suíça brasileira. Serão dias edificantes para refletir sobre a nossa vida espiritual através das mensagens do nosso pastor Israel Belo. Faça logo a sua inscrição, vagas limitadas. E atenção, no próximo domingo, o Colégio Batista será usado como local de votação do primeiro turno. Excepcionalmente, o acesso ao estacionamento pelo colégio estará suspenso das 7 às 18 horas. Outras informações você encontra no boletim da igreja ou em nosso site itacuruca.org.br. Traga um amigo e não deixe de participar. Boa noite, irmãos. Bom, como o pastor Roberto já disse, hoje é uma oportunidade que nós temos de cultuar a Deus e, ao mesmo tempo, rogar, suplicar pelas nossas famílias. Uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar, que nós temos que abraçar e clamar a Deus para as nossas famílias, intercedermos uns pelos outros, pelas famílias dos nossos irmãos, pela nossa igreja, e aproveitarmos que estamos tão próximos, né, das eleições, também clamarmos pela nossa nação, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, e pedirmos a Deus que nos dê representantes, que nos dê governantes, que olhem pelo povo, que olhem pelas misérias, pelas mazelas da população brasileira e que façam realmente o que está no coração de Deus para as pessoas. Então, nesse instante, eu queria convidar você a louvarmos a Deus, a engrandecermos o seu nome, dizermos o quanto Ele é grande. Uma adoração que se realiza sem o objetivo de expressar e aumentar nosso amor por aquele de quem e por meio de quem e para quem são todas as coisas, ela falha completamente. Deixa de ser culto a Deus, pois carece da essência que é o amor. Então é sobre isso que nós vamos cantar agora. Vamos engrandecer o nome de Deus. Vamos falar e exaltar o Deus da minha e da tua vida, que é o Deus da nossa salvação. Fiquemos de pé e cantemos ao Senhor. Sei engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
Vamos ler os versículos que estão no Salmo 96, 2 e Filipenses 2, de 10 a 11. Vamos ler todos juntos? Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse deve ser o nosso desejo, que todos os povos conheçam e proclamem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos cantar todos juntos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Senhor, te louvamos, Pai, pela tua grandiosidade, pela tua maravilhosa presença, Senhor. Te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade que temos de te louvar livremente, de podermos cantar e adorar e dizer que tu és digno e que bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelo amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a realmente te amar como a coisa mais importante na nossa vida, Senhor, te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, que o nosso desejo de te adorar e de que realmente o Senhor seja glorificado em nossas vidas, se renove a cada dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. Agora nós vamos ouvir a família Azevedo com a música Outro Não Há. Me mostra um outro Deus que fez o sol também parar. Me mostra um outro que na cruz morreu por amar. Não conseguirás, pois só Ele faz. Outro não há só. Ele santo é. Outro não há só. Ele digno é. Outro jamais fez o que Jesus fez por nós. Morreu, mas sobre a morte triunfou. Somente Deus fez o cego enxergar.
enxergar, somente Deus fez o sol também parar. E se como cego na escuridão você está, clame a Deus, Ele te ouvirá. Me mostre um outro Deus que fez o mar se acalmar. Me mostre um outro Deus que fez o sol também parar. Me mostre um outro que na cruz morreu por amar. Não conseguirás, pois só Ele faz. Outro não há, só Ele santo é. Outro não há, só Ele digno é. Outro jamais fez o que Jesus fez por nós. Morreu, mas sobre a morte triunfou. Somente Deus fez o cego enxergar. Somente Deus fez o sol também parar. E se como cego na escuridão você está, clame a Deus, clame a Deus, Ele te ouvirá. Amém. Quero convidar os irmãos a lerem comigo mais um trecho da Palavra de Deus. Se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Vamos ler tudo juntos? Temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um canto que diz exatamente isso, que minha casa e eu serviremos ao Senhor. E logo após esses cânticos, nós iremos orar e interceder uns pelos outros. Vamos colocar de pé. tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao
em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu vou pedir ao pastor Alcenir para que venha à frente, ele vai nos trazer uma palavra de oração nesse momento, mas antes, eu gostaria de enfocar alguma coisa relativa às famílias e também à nossa pátria. Nós estamos passando por uma situação e um momento muito delicado no nosso país, onde a gente vê nitidamente uma polarização, né? A gente não cita, pelo menos os pastores aqui da nossa igreja, em quem nós vamos votar, porque a gente acredita que Deus é quem nos orienta e cada um deve tomar a decisão que estiver ali no seu coração. Isso é uma prática aqui da nossa igreja e nós respeitamos isso. Mas o que eu peço a você que aqui está, nesse momento, quando nós vamos orar por nossas famílias e pela nossa pátria, é que nós façamos uma reflexão, né? Pensemos com firmeza onde Deus está nisso tudo. Onde Deus está? Lamentavelmente, eu tenho visto, e eu só olho, eu não comento também, algumas conversas, sejam através do WhatsApp, sejam através do Facebook, irmãos defendendo filosofias que vão totalmente em desacordo com a palavra do Senhor. Isso eu posso falar, porque eu tenho autoridade como pastor de alertar a igreja e aqueles que nos assistem, né, que nós devemos ter a nossa convicção firmada na palavra de Deus. Na palavra de Deus, independente de A ou de B. Nós temos que orar para que Deus coloque homem ou mulher, não importa, mas que seja a vontade dele lá, na presidência da República, como governo aqui no estado do Rio de Janeiro, como senadores, como deputado federal, federais, como deputados estaduais, né? Para que Deus faça um mover no nosso país. Meus irmãos, nós estamos vivendo um caos, literalmente um caos. O ano passado, mais de 7.000 lojas fecharam as suas portas no centro do Rio de Janeiro, mais de 7.000. Se cada empresa dessa, ou microempresa, emprega de 4 a 5 pessoas, são 4 a 5 famílias que estão passando necessidade. Quem é que vai resolver isso? Nós, na hora do nosso voto, pedindo orientação a Deus, para que possamos fazer não aquilo que nós queremos fazer, mas que façamos de fato a vontade dEle, porque é Ele que é o dono do nosso país. Não é A nem B, não é aquele ou aquela, é o nosso Senhor. E falando então, na minha fala primeira, eu tenho visto alguns irmãos brigando, algumas famílias brigando por ideologia, brigando. Meus irmãos, é momento da Igreja de Jesus Cristo dobrar o joelho e clamar pelo sangue de Jesus, para que a vontade do nosso Deus seja feita, não para o bem da igreja somente, mas pelo bem do nosso país. Nós devemos continuar pregando o Evangelho, mas nós não podemos brigar
por coisas contrárias à palavra do Senhor. Hoje uma irmã comentou: alguns passaram pelas águas e não se converteram. É inadmissível eu ouvir determinadas coisas que não tem nada a ver com uma conversa cristã, não é? Cada um pensa da maneira como deve pensar, mas pense e fale antes de pedir, posterior a pedir orientação a Deus para o que devemos falar e agir. E agressões, muitas agressões, não pode haver isso. Deus não desune, Deus une, e as nossas famílias têm que estar unidas nesse momento. A igreja de Jesus Cristo tem que estar unida nesse momento, para que a palavra dele continue a ser pregada e que nossas famílias e nós todos tenhamos liberdade de anunciar o Evangelho salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos então com o pastor Alcenir por nossas famílias e oremos para que Deus nos dê discernimento na hora de escolhermos aqueles que irão conduzir esse país. Que o inferno, meus irmãos, trema diante dos joelhos dobrados, para que ele saiba que quem é o dono dessa terra se chama Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Oremos. Queria aproveitar então a fala do pastor Roberto e convidar os irmãos para as 12 horas de jejum e oração, que nós faremos de sexta para sábado. Os irmãos sabem como é que nós temos feito essa programação. Você começa na sua casa às 22 horas, cortando a ingestão de alimentos sólidos, desligando o celular, computador e se conectando com Deus. E às 7 horas da manhã nós nos reuniríamos aqui, 7 horas do sábado, e vamos terminar de 7 às 10, louvando, lendo a palavra de Deus, orando, dobrando os nossos joelhos pelas eleições que vão ocorrer no dia 7, no domingo seguinte. Então, é uma oportunidade que a nossa igreja está abrindo para que a gente efetivamente torne prático isso que o pastor Roberto acabou de dizer, que nós devemos nos colocar diante de Deus para pedir a orientação a Ele. Sim, minha irmã, a irmã está convidada, a igreja vai estar aberta a partir de 6h30 da manhã, do sábado, dia 6. Vamos orar então. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por este culto, que o Senhor nos dá a oportunidade de participar. Culto este que só ao Senhor é devido, Pai. Ajuda-nos para que possamos sair daqui certos e convictos de que existe um Deus que cuida de cada um de nós. Que os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, eles se tornem nada diante do seu tamanho, Deus, do tamanho que Deus tem em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado. Agora toma as nossas famílias em tuas mãos. Ó Deus, tu sabe que nós nos preocupamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a paz dentro da nossa casa, e queremos entregar, ó Deus, a nossa família diante do teu trono da graça, para te suplicar que, em nome de Jesus, o Senhor esteja agindo, ó Deus, suprindo todas as carências, todas as necessidades, curando as enfermidades, trazendo o sustento financeiro, ó Deus, trazendo a paz que nós tanto desejamos, uma paz que nós não encontramos no mundo, que ela possa ser uma realidade dentro das nossas casas, dentro da nossa família. Ó Deus, nós queremos agora também te suplicar pelas eleições. Ó Deus, esse momento tão importante da nossa cidadania, que o teu povo possa ter a sabedoria, o discernimento necessário para eleger, ó Deus, homens e mulheres que efetivamente estejam comprometidos com o bem-estar da nossa nação. É isso que nós te pedimos, ó Deus, que aqueles que forem eleitos, eles venham governar não o interesse próprio, mas o interesse da nossa nação, que haja mais justiça, ó Deus, que haja menos violência, que haja mais distribuição de renda. Esse é o nosso desejo, e que, através do nosso voto, nós possamos indicar realmente as pessoas que sejam da tua vontade, do teu coração, para estarem ocupando os cargos de governança do nosso país.
continue a falar aos nossos corações, através ainda de tudo que vai acontecer aqui nesta tarde, Deus. Que possamos sair daqui, como eu já te pedi, certos de que existe um Deus que é maior do que todos os nossos problemas e que cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Nós ouviremos mais uma vez a família Azevedo. Senhor meu Deus, tenho lutado muito pra sobreviver, pois nessa vida tem barreiras pra valer. Estou aqui escalando a montanha do viver, e angustiado eu terei que vencer, e angustiado o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, pois eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. Agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nessa vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Quero sentir teu amor sublime em meu coração e tua paz perfeita vinda de das mãos, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz. Que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz. Olha, vocês estão de parabéns, vocês cantam melhor do que a família Lima. Eu estava tomando assim maior cuidado para não cometer a gafe, sabe? Família Lima, família Azevedo, está lá em Filipenses 3:13 a 21, e eu gostaria de ler com você. Eu não sei se vai ser projetado. A minha Bíblia aqui é a Almeida Revista e Atualizada, mas os irmãos poderão acompanhar. Então, Filipenses
3, 13, 21. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. No verso 17, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Oremos. Bom Pai, ajuda-nos, ó Deus, a sermos modelos, de acordo como o Senhor Jesus nos ensinou aqui quando esteve e ainda nos ensina através da sua palavra, através também do seu Santo Espírito. Perdoa-me por meus erros, por meus pecados, ajude para que eu não fale nada que não seja da sua vontade. E, ó Deus, fale inicialmente a mim e aqueles que aqui estão ouvindo e aqueles que estão em casa assistindo pela internet. Que todos nós, ó Deus, possamos ouvir a Tua palavra nesse momento. É a oração que faço a Ti, que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Devemos lutar em busca dos nossos objetivos. Eu me lembro perfeitamente que quando eu era criança, devia ter mais ou menos em torno de uns 10 anos, e a gente começa a perceber algumas coisas que estão ao nosso redor, e havia uma família que morava perto de nós, e aquela família me serviu muito de exemplo. Era uma família de negros, e imagine 40 anos atrás, onde a gente tinha, onde havia uma certa resistência ao negro, e aquela família, ela conseguiu superar todas as suas expectativas. Eles estudaram, se tornaram professores, engenheiros, médicos, fizeram concurso público, passaram, e eu ficava olhando para aqueles homens e mulheres daquela família, uma família muito unida, não eram evangélicos, eram católicos, fervorosos ali na sua fé, na sua prática, e eu olhava para eles e falava assim, poxa, eu estou num certo conforto, né? Porque eles tiveram toda uma dificuldade em decorrência de tudo aquilo que a gente viu e vê na história com relação ao negro no nosso país, e eles superaram, conseguiram vencer. E por que, Marta, eu também não posso vencer? Eu tenho que vencer. O meu Deus me dá a possibilidade de eu olhar para frente e caminhar, lutar e conseguir alcançar um objetivo diferente na minha vida. E graças a Deus assim foi, comecei então a ter uma visão diferente de vida e me espelhando também em algumas pessoas de dentro da igreja, fundamental para que a minha mente pudesse mudar, para que eu pudesse ter vontade de crescer. Então a gente foi caminhando, até eu conseguir chegar à faculdade de Direito. Foi a minha primeira faculdade.
consegui chegar lá então à minha faculdade de Direito. Mas em momento nenhum na minha vida eu deixei de lutar e ter em mente que aquele que estava me ajudando e me fortalecendo naquela caminhada diária era o Cristo da minha vida, era o Senhor Jesus da minha vida. E eu me lembro que quando eu me sentava naquele ônibus indo para a faculdade, eu pedia sempre a Deus: Senhor, quando eu terminar a faculdade, tem duas coisas que eu te peço. A primeira é que eu consiga arrumar um emprego, e a segunda é que eu consiga encontrar uma namorada que eu possa me casar. Todos os dias eu fazia a mesma oração dentro daquele ônibus. Eu me sentava e pedia a mesma coisa. Eu me sentava de novo no outro dia e pedia a mesma coisa. Clamava ao Senhor para que Ele pudesse me conduzir para um trabalho e que me conduzisse também para uma mulher que fosse a minha companheira e eu o companheiro dela durante a minha jornada de vida. E o mais interessante é que eu me formei em dezembro de não sei quando, que eu não vou também falar, né? E no mesmo mês eu me encontrei com a Josimere, no mesmo mês. Eu conto essa história para os irmãos poderem entender e ver comigo que nós devemos lutar e devemos ter o Senhor como nosso impulsionador dos nossos sonhos, impulsionador das nossas vontades, que a priori tem que ser primeiro a vontade dEle em nossas vidas. Josimere, eu trabalhava numa ótica lá, já formado, prestes a pegar a minha carteira. Um dia a Josimere apareceu lá na ótica, e eu me encantei pela minha esposa, e eu cheguei para ela no primeiro dia e falei: olha, você vai se casar comigo. Veja como é que são as coisas, o pensamento certo de que Deus está na condução, mas que eu também teria que tomar atitudes para alcançar os meus objetivos. E ela virou para mim e falou: você está louco? Eu falei: não, você vai se casar comigo. Conclusão, um mês depois nós estávamos frequentando a casa um do outro, 7 meses depois estávamos noivos, quando fizemos 1 ano nós estávamos casados, entendeu? Assim, rápido, né? Mas Deus nunca deixou de estar em minha mente e em meu coração, com aquela vontade de seguir, de prosseguir. E as nossas famílias devem pensar dessa forma, assim como o apóstolo Paulo lá em Filipenses relata, e como a gente passa a perceber a vontade do Senhor para as nossas vidas. Devemos lutar, meus irmãos, em busca dos nossos objetivos, sempre tendo o Senhor como aquele alvo, e devemos perseguir aquele alvo todos os dias da nossa vida, para que juntos possamos alcançar a vitória, como vem descrito no texto. Devemos lutar para acompanhar os passos de Jesus Cristo. Os nossos passos, os nossos objetivos não são nossos, mas ele tem que ser primeiro do Senhor Jesus em nossas vidas. Ele deve ser acompanhado de vontade, lutar para não voltarmos ao que antes nós éramos, mas termos uma vida de acordo com a vontade do nosso Pai. É muito difícil, meus irmãos, continuar a nossa luta diária, mas quando o apóstolo Paulo ele vem dizendo que o Senhor nos possibilita e nos garante o prêmio da soberana vontade dEle, nós precisamos acordar e renovar as nossas lutas e os nossos objetivos e continuar a nossa caminhada. Eu não parei de sonhar, eu continuo sonhando todos os dias, eu continuo sonhando para alcançar, já não mais sozinho, mas juntamente com a minha família, objetivos que englobe a todos nós, a mim, a minha esposa e também aos meninos lá na minha casa. Mas é necessário também que, como família de Jesus Cristo, aqui representada na terra, possamos pensar também
em lutarmos unidos em Cristo Jesus para alcançar o alvo, que é a divulgação do Evangelho, é o amor para aqueles que estão perdidos, principalmente aqueles que estão dentro das nossas famílias e não aceitam o Evangelho, que não têm a sua vida transformada pelo poder do Espírito do nosso Deus. Precisamos, meus irmãos, lutar para acompanhar os passos de Cristo. Cristo vai caminhando e nós seguindo os seus passos. Cristo caminhando e nós seguindo a sua vontade, o seu querer, o seu desejo. Um segundo aspecto, nós devemos lutar para não errarmos o alvo. Veja o que diz o versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus, em Cristo Jesus. Eu não posso perder o alvo, eu não posso errar o alvo. Obviamente, a gente tem diversos problemas, seja na nossa casa, com o nosso cônjuge, às vezes a gente passa por isso, com os nossos filhos, algumas famílias inclusive destroçadas, porque uns filhos resolvem tomar um rumo diferente na sua vida, mas a gente não pode deixar de olhar com carinho um para o outro e ter a influência do pai, da mãe, junto aos seus filhos e junto também ao cônjuge. É lamentável quando nós observamos algumas famílias que não têm Deus como alvo em seus lares. É lamentável quando nós vamos conversar com uma família e a gente observa que aquela família está simplesmente passando por problemas seríssimos. Não estou falando de problemas do dia a dia, do nosso cotidiano, mas graves problemas, porque não olharam para o alvo, que é Cristo Jesus. Não olharam para o alvo e muito menos ensinaram os seus filhos a olharem para o alvo, que é Cristo Jesus em nossa casa, em nossa família. Há algumas coisas que nós pegamos e distorcemos e deixamos Cristo de lado como alvo e passamos a aplicar alguns comportamentos dentro do nosso lar que só nos leva a distanciarmos ainda mais do nosso Senhor. Uma coisa que eu tenho conversado muito lá em casa é da necessidade de nós deixarmos o celular de lado, Daniel, quando nós vamos para a cama. Quando eu e Josimere estamos indo para a cama, a gente diz o seguinte: olha, se eu for primeiro, eu posso até olhar ali alguma coisa antes de você, mas quando você chegar lá, a gente desliga o celular, porque é perder o alvo. Ali naquele momento, o alvo é o cônjuge, é o meu cônjuge. Eu tenho que dar a atenção devida a ela, como eu tenho que ter o alvo em Cristo Jesus, eu preciso tê-la como alvo ali naquele leito comigo, juntos. Há muitas famílias passando por problemas por causa do YouTube e também por causa do Facebook. Eu acho uma perda de tempo enorme. Me perdoem, por favor. Eu gosto de tecnologia, amo tecnologia, mas ela tem que ser bem aplicada às nossas vidas. Ela não pode substituir o alvo, que é o meu cônjuge, o alvo, que é Cristo Jesus, dentro da minha casa. Como eu falei há pouco, tem muitos irmãos perdendo o alvo da amizade por causa de bobagens, de ideologias, por causa de pensamentos que não aproxima, mas distancia. Tenhamos, façamos comentários, mas não percamos o amor um para com o outro, não percamos o amor para com os nossos filhos, porque eles pensam de uma forma diferente, ou por nosso cônjuge, porque ele pensa de uma forma
diferente da nossa. Devemos, meus irmãos, analisar cada ponto, lutar para não errarmos o alvo. Devemos também lutar em busca de maturidade em Cristo Jesus. O texto, ele nos dá uma lição profunda de que nós devemos ser crentes maduros em Cristo Jesus. Quando nós entramos, aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o próprio apóstolo vem dizendo que a gente ali está tomando um leite e é necessário que a gente coma mais adiante uma comida forte, é o conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa ficar com o nosso corpo, com o nosso espírito rígido, forte, seguros de que nós temos um alimento próprio para a nossa vida. Devemos lutar em busca de maturidade em Cristo Jesus. E esse leite, ele a priori deve ser bebido, tomado com moderação. A comida, ela deve ser comida com moderação. Nós não podemos nos sobrepor ao outro achando que nós entendemos e sabemos de tudo. Muito pelo contrário, dentro de família, dentro de igreja, é um aprendizado a cada dia, a cada domingo, como ter maturidade em Cristo Jesus. Neste final de semana, lá no nosso condomínio, tem um restaurantezinho, coisa pequena, e a gente costuma ir lá à noite comer alguma coisa, ou então durante o dia pedir alguma comida para nós, até para que a Josi não fique no tempo que ela deveria também descansar, somente na cozinha, né? Então nesse final na sexta-feira à noite, eu cheguei para a moça e perguntei, cara, tu ia amar, eu perguntei, o que você tem aí para comer? E ela falou para mim assim, olha, eu tenho, gente, eu vou esquecer o nome da comida agora, é uma coisa tão horrorosa que eu esqueci, como é que, mocotó, quem aqui que gosta de mocotó? Muita gente, né? Eu também. O aspecto é feio, né? Já comeu mocotó? É uma delícia, entendeu? O aspecto é feio. Então, ela me perguntou, o senhor vai querer um pote pequeno ou um pote maior? E me mostrou lá os 2 potes. Eu comeria o pote pequeno. Se eu tivesse acompanhado do pastor Israel, ele ia comer o pote grande, entendeu? Aí eu virei para a pessoa que estava ao meu lado, me acompanhando, e parecido com o pastor Israel, falou, não, eu quero o pote grande. Aí eu também pedi o pote grande, entendeu? Meus irmãos, sabe o que é um suador, né? E o dono lá daquela cantina, virou-se para mim e disse, olha, eu tenho uma pimenta muito boa aqui, e eu amo pimenta, eu gosto demais de pimenta. E ele falou assim, eu trouxe essa pimenta da Bahia. Eu falei, a minha experiência com pimenta na Bahia foi um horror, mas eu vou fazer questão de experimentar essa sua pimenta. E ele falou, põe uma gota só, eu botei 5, né? Aí os irmãos já têm uma ideia, eu misturei aquele negócio, né? Aquela comida, dá até água na boca, e comecei a comer, comia e suava. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte, eu poderia ter pedido um pote pequeno, eu comi tudo, tá? Eu poderia ter pedido um pote pequeno, não ter colocado tanta pimenta, mas eu quis me alimentar, porque isso aqui, o que essa pimentinha da Bahia vai fazer comigo, né? Pois bem, é a nossa vida, nós devemos nos alimentar de acordo com o nosso físico, nós não podemos nos alimentar sobremaneiramente, demais, comer alucinadamente, porque aquilo pode fazer mal, e foi exatamente o que me aconteceu. Eu passei mal de tanto comer, estava uma delícia, mas depois eu me arrependi, mas eu não vou deixar de comer a tal comida, né? Mas veja, nós precisamos ter moderação dentro da nossa casa, precisamos ter moderação com o nosso cônjuge,
precisamos ter moderação com os nossos filhos, precisamos aprender uns com os outros, não achando que por eu ser homem, eu tenha mais capacidade intelectual ou espiritual do que a minha esposa, ou do que os meus filhos. Meus irmãos, nessa comunidade lar, deve haver compreensão, deve haver amor, uma comida leve, para que todos possam comer juntos, é orarmos juntos, é cantarmos juntos, é glorificarmos ao nosso Deus juntos, é ter uma vida de acordo com o alvo que é Cristo Jesus. Devemos lutar em busca dos nossos objetivos, devemos lutar em busca de alvo, e o alvo é Cristo. E a nossa casa, como anda diante dessas buscas todas que nós temos aqui comentado? Ser maduro é viver uma vida de equilíbrio e de temor ao Senhor, buscar ao Senhor todos os dias. Temos buscado ao Senhor todos os dias? Finalizando, devemos lutar para sermos exemplo ou exemplos para o mundo, imitadores de Cristo, como diz lá no verso 17. Devemos lutar para sermos exemplos de vida, não somente dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, mas principalmente dentro da nossa casa. Eu tenho que ser um exemplo de um pai que prega o Evangelho, mas que também vive o Evangelho dentro da minha casa. Eu tenho que ser um exemplo de um pastor que pregue o Evangelho, mas que viva o exemplo também lá dentro do meu trabalho, dentro da faculdade, dentro do colégio. Eu não posso, em hipótese nenhuma, me conformar com ter o mundo como exemplo, mas nós devemos ser exemplos através de Cristo Jesus para o mundo que nos cerca. Devemos ser exemplos para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para a nossa casa. Para alcançarmos o alvo, devemos viver uma vida de elevado padrão moral. Ah, mas isso é muito difícil. Não é difícil não, é uma busca que todo crente tem que ter, um elevado padrão moral. O crente que não tem um padrão moral de acordo com a palavra do Senhor, só passou pelas águas, não se converteu. É necessário batermos nessa tecla, porque o mundo nos apresenta coisas muito bonitas e maravilhosas, mas está em desacordo com o padrão moral de Deus. Se está em desacordo com o padrão moral de Deus, nós não podemos seguir. Nunca, jamais, Jesus Cristo se baseou no padrão moral da sua época. Muito pelo contrário, ele foi crucificado porque ele defendia o padrão moral do seu Pai. E que padrão nós temos seguido? Que padrão a igreja de Jesus Cristo tem seguido? Que padrão as nossas famílias têm seguido? Eu não posso ser um advogado ladrão, porque se eu for um advogado ladrão, eu não estou dando um exemplo para os meus filhos, estou dando um péssimo exemplo. Eu não posso ser um marido que tenha 10 mulheres na rua, está fora do padrão bíblico. 1, 2, 3, pode? Não, não pode. O meu compromisso é apenas com uma, que é a minha esposa. Eu tenho que ter um padrão moral diante da minha família com a minha esposa. Eu não posso andar na rua olhando para a direita ou para a esquerda, se eu não tenho condições, se eu não tenho um suporte, padrão moral forte, que eu possa olhar para a direita ou para a esquerda, eu vou olhar para o chão,
para que o meu padrão moral, juntamente com a minha família, não vá por água abaixo. E tem muita gente que se diz cristão com um padrão moral mais sujo do que a própria sujeira. É necessário termos um padrão moral em todos os aspectos, e principalmente dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Devemos viver uma vida de elevado padrão moral, mas também padrão espiritual. Meus irmãos, se não vivermos de acordo com um padrão espiritual, não adianta que a gente não vai conseguir ir muito longe. Essa semana eu atendi uma pessoa lá no escritório, e eu não costumo dizer que eu sou pastor, porque eu estou trabalhando lá no meu escritório, e eu acho que eu tenho que dar um exemplo, sem precisar ficar falando para todo mundo que eu sou pastor. E também pastor não quer dizer que seja o exemplo ali, alguns casos, a ser seguido. A gente sabe disso. E aquela pessoa sentou-se então diante de mim e começou a contar o seu problema, e eu falei para ele o seguinte: eu não vou resolver o seu problema, porque o seu problema não tem solução. Não tem solução. Então eu não vou resolver o seu problema. Aí ele virou-se para mim e disse o seguinte: mas eu estou vindo de um outro advogado, e esse advogado disse que teria solução. Eu falei: então você vai naquele advogado, que ele vai te cobrar uma boa grana, e não vai dar solução para o teu problema, e depois você vai voltar aqui para me dizer isso, né? E se fizer alguma coisa errada, e eu tiver que consertar, aí, né, Martinha, coça o bolso, né? Brincando. Mas o padrão espiritual, ao final da conversa, ele olhou para mim e falou assim: o senhor é evangélico, não é? Eu falei: graças a Deus. Eu falei: graças a Deus, eu sou sim. Entendeu? Mas não é somente porque eu sou evangélico, é porque eu temo, Marta, ao meu Senhor. Eu temo ao meu Senhor. E eu dizendo para ele: se eu falar alguma coisa para o Senhor contrária ao padrão espiritual que eu aprendi desde criança com os meus pais e na igreja, eu estou violando tudo aquilo que eu aprendi e que eu acredito. Aí eu comentei com ele: eu sou pastor. Aí ele falou assim: poxa, que bom, me abraçou e tal, ficou meu amigo, foi embora, tomou um café lá comigo, foi embora. Mas olha só, meus irmãos, essa qualidade, ela não é uma qualidade única e exclusiva de quem está aqui à frente, mas é de toda a comunidade evangélica, é de todo cristão, é de todo aquele que ama a Deus como o seu Senhor e como seu Salvador. Não podemos perder o padrão espiritual, não podemos perder o padrão moral. É óbvio que em algumas situações, às vezes a gente até olha, vou pisar ali, mas se você tem um compromisso com o Senhor, você volta atrás e não se mete em alguma coisa que possa trazer tanto um prejuízo moral e espiritual para você, mas também para com a sua família. Meus irmãos, estejamos debaixo do domínio do Senhor, assim alcançaremos o alvo, Cristo Jesus, e acima de tudo, a vida eterna. A vida eterna. Eu encerro dizendo para você o seguinte: eu amei muito uma mulher, amei profundamente uma mulher, e não era a Josimere. Josimere foi a segunda mulher amada, era minha mãe. Era minha mãe. Amei demais a minha mãe, amo até hoje, mas Deus a levou, está lá. Ontem, eu sentado na minha varandinha, ouvindo uma música, eu me recordei de algumas coisas que nós vivemos juntos, e olha, meus irmãos, foram momentos muito agradáveis, até no momento da morte,
quando ela fechou os olhos no meu braço. Um momento muito especial entre nós dois. E eu comecei a me lembrar de algumas situações, e aquele hino tocando, e eu comecei a chorar. Josimere estava do meu lado, e compulsivamente eu comecei a chorar. Mas eu chorava. Aí Josimere me abraçou, aí passou o rapaz do condomínio para pegar o lixo lá na porta. O que está? Ele está passando mal? Tal, não, ele está bem. E eu chorando. Aí a Josi me pegou, me levou para o quarto, eu me deitei, mas não era um choro de tristeza, era um choro de lembrança, alguma coisa muito profunda naquele momento me tomou ali. Aí os meninos vieram. Breno, o que está vendo, mãe? O pai está chorando. Ela, não, deixa ele e tal. Aí o Eric também veio correndo, a namorada do Eric, ele está passando mal? Não. Aí eu deitado na cama, ficou todo mundo ali ao meu redor, e eu falei para eles o seguinte: eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando porque eu me lembrei da minha mãe, do padrão moral que ela me ensinou, do padrão espiritual que ela me ensinou, e me deu uma saudade muito grande ao ouvir aquela música, eu me lembrando dela. Aí eu aproveitei o momento e disse o seguinte para eles: eu tenho procurado passar para vocês o mesmo padrão que ela um dia me passou, e eu tenho uma certeza, que um dia eu estarei com ela e poderei dar um abraço nela, e acima de tudo, quando Cristo abrir os seus braços, eu vou poder chegar perto dele, beijar o rosto dele e dar um abraço nele. Então, meus filhos, é esse padrão espiritual que eu quero para a vida de vocês, porque quando eu não mais estiver aqui, e vocês se lembrarem de mim, que vocês possam pensar: o meu pai me ensinou isso, fez coisas erradas também, e eu não quero fazer algumas coisas que ele fez, que ele vacilou, mas eu quero procurar seguir o padrão moral e espiritual que ele aprendeu através da palavra de Jesus Cristo, e um dia eu também poder, Pai, ir e me encontrar contigo, com a minha avó, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, e aquele quarto ali já não mais choro havia, mas sim um sentimento de alegria em família, porque nós estávamos juntos, unidos, diante desse sentimento espiritual, diante desse amor espiritual que nos envolvia naquele momento, que nos envolveu naquele momento. Então, o Senhor Jesus é o nosso padrão moral, é o nosso padrão espiritual. Nós devemos alcançar o nosso alvo, que é Cristo Jesus, e jamais nos afastarmos ou pararmos de lutar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Transformem-se a cada dia, transformem-se a cada dia, e busquem, lutem pelos objetivos de vocês, mas não se esqueçam do principal, que é Jesus Cristo, o nosso grande alvo. Amém. Nós vamos agora ouvir uma música. Enquanto isso, nós estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas. Aqueles que desejarem então vir até aqui, colocar nas salvas o seu dízimo e a sua oferta, poderá então, quando Tamara toca uma música, ter essa atitude de entregar ao Senhor aquilo que você tem colocado no seu coração.
Os irmãos poderão levar as salvas e nós vamos cantar esse hino então, o 266, uma bênção antiga. Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo que ouvimos, te agradecemos, ó Pai, por nossas famílias aqui representadas. Te pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudes, ó Pai, a lutarmos todos os dias, para não errarmos o alvo, que é Cristo Jesus, a lutarmos todos os dias, para termos, ó Pai, famílias saudáveis em Cristo Jesus. Abençoe os nossos cônjuges, abençoe, Senhor Deus, os nossos filhos, abençoe, ó Pai, o nosso Brasil. Muito obrigado, ó Deus, e agora, que o Teu amor, Santo Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar.